181 Kiren Saga Capítulo 604 Notícias Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O monge Psychic parou com mais perguntas do que respostas e finalmente deixou Jun, que satisfez sua curiosidade sobre a ordem psíquica até certo ponto. Agora que sua diversão acabou, João voltou ao seu trabalho do dia a dia. Ele começou a sentir o desejo de envolver mais conspirações e intrigas, em vez da boa e velha coqueluche. Se ele quer ser rico e continuar assim, ele tem que manter as engrenagens funcionando e seu império se expandindo. Na verdade, alguns argumentam que João se tornou mais ocupado do que o próprio imperador de Cirodinho quando se trata de funções administrativas. Enquanto estava sentado em seu escritório com um fluxo de funcionários indo e vindo, uma ideia surgiu em sua mente. Ele imediatamente formou seus dedos em um selo de mão cruzado e falou: Kajibunsin no Jutsu. João agiu como a técnica deveria ser, mas nenhum único clone das sombras apareceu ao seu redor. Miau. Nefertiti reagiu ao se sentar em sua mesa. Gato, isso significa que você é péssimo. Claro que sei o que significa. João respondeu com um rosto óbvio. Eu só preciso da fórmula para fazer esse feitiço funcionar. Eu posso fazer clones das sombras. Nefertiti disse casualmente. Você pode fazer Shadow clones que podem calcular equações complexas e fazer a papelada? Ele perguntou. Não, os que eu posso fazer podem rasgar equações complexas e separar papéis. Ela respondeu. Você está ficando mais mal ultimamente. João suspirou enquanto tentava acariciá-la. Tire as mãos, Oma. Ela olhou para ele. Eu apenas me lambi. Suspirar. João recolheu a mão e voltou ao trabalho. Chefe. A secretária entrou na sala procurando por ele. Novos documentos. Adicione-os à pilha ali. João disse. Não, senhor. Uma convidada está pedindo para vê-lo. Uma senhora bretã que se autodenomina Karen. Ela disse que pode falar diretamente com o gerente. Seth disse. O rosto de João ficou pálido em um segundo. Meu momento chegou. João disse e mostrou sua hostilidade. Deixa entrar. Sif parecia ter lido o comportamento de João e saiu despreocupadamente apontando para a mulher do lado de fora entrar. Então, João disse enquanto se levantava, nós finalmente nos conhecemos, Karen. Sua hostilidade dominante era realmente aterrorizante, mas o ser na frente dele é nada menos que uma Karen. Alguns argumentariam que ela é uma das Karens mais poderosas da história dos videogames. Mestre João, não há necessidade de me chamar com esse pseudônimo quando estivermos juntos. A Karen, conhecida como Delpine, respondeu enquanto tirava o capuz. Oh, mas é mais do que apenas um pseudônimo. É um título. Você pode não ter o cabelo de Karen, mas você é uma Karen por dentro. João respondeu. O ativo conhecido como Delpine, codinome Karen, é um dos últimos agentes ex-Blood ativos conhecidos e um dos dois Bloods irritantes que operam sob a supervisão de João. Só vim fazer um relatório e vou seguir meu caminho. Delpine apontou para a papelada em sua mão e recuou. João estendeu a mão para receber o relatório e começou a ler. Então, você ainda foi à festa do Talmor. É um evento inútil. João disse. De fato. Alguns dos agentes da área ajudaram na infiltração e recuperamos alguns documentos que indicam que os Talmor estavam alimentando a guerra civil. Eles receberam algumas notícias sobre a existência de Sbern, mas graças ao seu aviso prévio, sua vida não é mais em perigo. Ela disse. Eu sei. João respondeu contemplando a enorme perda de tempo e papel em sua mão. Além disso, Sbern e eu encontramos a localização do templo secreto Skieven. Delfina disse. Oh. Foi então que João finalmente fez uma expressão apropriada. Templos que vem. Este templo no Riacho Wolfskirin é um lugar onde João deve visitar para descobrir Alduin Wao, a profecia que tem um significado importante para o destino de Alduin e do Dragonborn. João tentou ir para aquele lugar sozinho, mas há dois problemas. O controle de Riacho é bastante vasto e João não gosta mais depois do sofrimento que ele teve que passar 3 anos atrás nas mãos dos renegados. Tudo bem.
João devolveu o relatório para Delphine. Você está livre para montar uma equipe e se preparar para a jornada para o Riacho. O portal Hub no porão da torre tem um portal que o deixará na cidade de Markart imediatamente. Vou acompanhá-lo e você depois que eu terminar o projeto em Black Riacho. Delphine hesitou um pouco. Infelizmente, isso será um problema. Já pedi a alguns homens para explorar o local em busca de possíveis pistas sobre o templo. Acho que nos deparamos com o culto do dragão. João estreitou os olhos. Outro desvio da história do jogo. O culto do dragão apareceu nas proximidades do templo Skelven. João perguntou. Sim. Delphine respondeu. No começo, pensei que eles eram Reachmen, mas agora tenho certeza de que são do culto do dragão, já que um dragão foi visto voando sobre a área e eles pareciam pacíficos com isso. Reachmen dragão cultistas? João perguntou. Provavelmente. Isso não é apenas uma mudança na história do jogo, é uma mudança totalmente nova para os Reachmen, seguidores da magia das trevas e das antigas tradições. 3 anos atrás, eu quebrei os corações dos Reachmen e os levei para as montanhas depois que executei a execução da Águia de Sangue em seu líder Alaric e matei seu rei Madanashi. João disse e caminhou até a janela de seu escritório com vista para a cidade nevada. A totalidade de Skyrim ouviu seus rugidos naquele dia. Se houvesse algum sinal de um Dragonborn, eu deveria ter antecipado naquele dia. Delphine disse, tentando bajular João. Infelizmente, Karen, você não é tão esperta. PFFFT. Quero dizer, Tamor revivendo os dragões. Eles não podem nem reviver uma maldita mosca. João zombou dela abertamente. No entanto, em algum lugar em seu coração, ele estava desconfortável. Vá para onde a pedra do dragão é guardada, descubra quantos Dragon Boreals existiam em Markart e prepare uma campanha completa. João disse, vou notificar o Gelo de Markart que o Dragonborn e um bando de Dire Troopers estão visitando para subjugar um dragão. Então, qual é o objetivo do dragão e seu culto? Delphine perguntou. Não sei. João respondeu, mas quando eu não sei, sempre assumo o pior cenário possível. O que queremos do Templo Skyven é sua localização como uma fortaleza invencível e a muralha Alduin dentro. Se o culto do dragão tiver informações sobre isso, eles vão tentar nos parar com tudo o que tem destruindo a muralha Alduin ou bloqueando o caminho para ela. Também pode ser uma armadilha, quem sabe. De fato. Delphine acenou com a cabeça e se curvou para João. Se você me dê licença, Dragonborn, devo retornar aos meus deveres. Tudo bem. João observou sair e seu humor ficou muito sério. O culto do dragão está se movendo de forma muito evasiva e cuidadosa a ponto de João dificilmente conseguir pegar um dragão em terra. Eles fazem uma pequena série de ataques em lugares distantes de Enterod e quando ele recebe uma palavra, eles desaparecem. Nefertiti, estamos saindo. João disse enquanto se virava para sair e chamou a secretária, Sif. Sim, chefe. Distribua esses documentos entre Aline e meu velho. Diga a meu pai para ser útil. João disse enquanto carregava Nefertiti. Ele me disse para dizer a você que, uma vez que você tem um trabalho que está prestes a jogar em seu caminho, ele já está de volta a Astmarsh. Sef disse. Apenas diga a ele onde eu escondo um barril de Ashfirimear no escritório e então dê a ele uma garrafa toda vez que ele terminar uma pilha. Entre João e João Had, sempre foi uma batalha sobre quem venceria outro e é um jogo que nunca termina. João imediatamente saiu de seu escritório e se dirigiu ao porão da Dire Tower para usar os portais secretos lá embaixo. Oma, para onde estamos indo? Perguntou Nefertiti. Wither 1. João respondeu. Vamos visitar o Ufula e dizer-lhe que preciso de algum equipamento. João teve uma má impressão sobre toda a situação e agora precisa adquirir recursos e materiais suficientes para frustrar tudo o que seus inimigos estão planejando. E ele simplesmente sabe onde estão as melhores coisas. Kirin Saga Capítulo 605. Irmãos como um dos campeões conhecidos de Enterod. A reputação de Ulfur só foi ofuscada pela existência de seu irmão jurado João. Mas em Jorvaskroft Companions, o Ulfur pode ter conquistado muita fama e honra como um dos bravos que servem o povo de Skyrim.
principalmente chamado de irmão escudo por todos, desde o nível mais baixo até o mais alto entre os companheiros. A posição de Ulfur era a mais alta fora dos membros do círculo. Ele escolheu não se juntar ao círculo dos companheiros, que é uma sociedade clandestina para lobisomens. Essa decisão tornou Ulfur muito mais próximo de pessoas como Kodlak e Greymane, o precursor dos companheiros, e os irmãos Farkas e Vilkas. Ajudando as pessoas, caçando na floresta, lutando no rio, alcançando a serenidade através da meditação na natureza calma das florestas e cachoeiras ao redor de Oiterum. Tudo isso e aquilo podem finalmente ter feito Ulfur perceber algo sobre si mesmo nessa tranquilidade, se não fosse por Mamã. João aparecendo. Como uma força da natureza, João e seu gato andaram por aí fazendo com que as coisas organizadas caíssem e a atmosfera calma fosse afugentada. Olhando para João enquanto ele se aproximava, o Ulfur ainda podia sentir algo inquietante. João continua crescendo mais forte. Ridiculamente mais forte. Anteriormente, João e Ulfur podiam ficar em pé de igualdade por algum tempo, mas quanto mais o tempo passa, mais rápido João se acostuma com sua alma e sangue de dragão. Um mortal como Ulfur, que é apenas um pouco mais talentoso do que o Joi comum, começou a bater nas paredes há muito tempo, mas João ainda está rompendo as fileiras. Você atingiu o nível máximo do Thunderheart? O Ulfur perguntou quando João se aproximou. Você pode sentir isso também? João perguntou enquanto se controlava. É impossível esconder isso agora. Você matou um dragão ultimamente? Perguntou Ulfur. Sim. Ouvi falar de um dragão desonesto em Jalmarch, então o persegui por uma semana até prendê-lo perto da Pedra do Senhor, não muito longe do santuário de Dagon. Foi uma boa luta. João assentiu enquanto arrastava um barril para se sentar. Atualmente, os dois não estavam em Literum, mas sim na frente de um armário de madeira que João ordenou construir perto do Rio Branco com vista para a fortaleza de Oiterum e o Rio Branco. O gabinete era certamente um bom lugar para treinamento. Beowulf mandou isso para você. João recuperou algo de seu armazenamento e mostrou a Ulfur. Uma vez que Ulfur o viu, não pôde deixar de sorrir amplamente. Ele quebrou sua primeira espada de madeira. O Ulfur perguntou enquanto recuperava o brinquedo de seu filho de João. O menino é uma besta para crianças de sua idade. Tem certeza que ele tem apenas 4 anos? João riu. Você saberá quando tiver seus próprios filhos um dia. Crianças são bestas no dia em que nascem. O Ulfur riu enquanto tentava juntar a espada quebrada. João de alguma forma sentiu um pouco de peso uma vez que o Ulfur disse isso. O Ulfur notou a expressão no rosto de João que surge quando ele pensa no assunto das crianças. Você ficará bem. O Ulfur acrescentou. Você pensa? João perguntou com uma hesitação raramente vista. Aline e eu estamos evitando o assunto, para ser honesto. Assim que vocês dois definirem suas prioridades, vocês encherão o porão com sua prole, acredite em mim. O Ulfur disse. Prioridades? João perguntou como se estivesse ofendido. Nós fodemos como gatos de sabre todas as noites. Pelo amor de Deus. Do que você está falando? Sim. Tanto faz. O Ulfur riu. Um homem pode liderar um reino inteiro e levar os dragões à sua destruição. Mas uma vez que o assunto das crianças é trazido, ele é manso como um gatinho. Nefertiti mia violentamente desculpas. Tão manso quanto uma cadela. O Ulfur reformulou sua declaração. Vá se foder. Depois de uma rodada de insultos fraternos, o Ulfur ignorou as formalidades. Por que você está aqui, afinal? Eu não tenho equipamento adequado. João disse. Que peças? Braçadeiras. João disse então sorriu. Pelo que eu ouvi, você trabalhou os que forja algumas vezes no mês passado. Agora você está sendo ganancioso. O Ulfur riu. Na verdade, trabalhei na melhor forja de todas. Todo sonho de ferreiro. João disse. Verdadeiro. O Ulfur assentiu com um leve sorriso. Você não parece tão excitado. João disse. Essa é a questão dos objetivos, João. Uma vez que você os consegue, ou você quer mais ou percebe que não pode conseguir mais. O Ulfur suspirou.
Você está me dizendo que chegou o mais longe que pode em metalurgia? João perguntou com uma cara chocada. Com um patrono como você, eu vi materiais que nem mesmo Erlon de Graiman sonharia em trabalhar. Núcleos de anões, ossos de dragão, metais das tigelas de Oblivion. O que você ainda não me mostrou, irmão? Agora que ele pensa sobre isso, João realmente mostrou tudo ao Ulfur. Chega de mecanismos inteligentes ou ideias brilhantes. Chega de metais raros ou materiais exóticos. A habilidade de Ulfur como ferreiro é suficiente para fazê-lo produzir artefatos em massa agora. Então, não vou receber mais nada de você? João perguntou. Eu vou fazer as braçadeiras que você quer. O Ulfur disse. Noice. João fez um duplo sinal de positivo. A propósito, tem havido um rumor ultimamente. O tesouro que o Império e os Stormcloaks estão virando unir de cabeça para baixo. O Ulfur disse. Se você quer dizer o Lord Smail, nós o coletamos antes, quando estávamos completamente bêbados com os meninos. João disse. Não, não é isso. Há outra coisa sobre a qual eles estão fazendo barulho. Sim, eu não gosto muito de coisas assim. João disse. Provavelmente algo como uma coroa de uma antiga que dá legitimidade ou algo assim. Isso é muito específico para alguém não tão interessado. João achou que já era hora de o Império e os Stormcloaks começarem a se enfrentar novamente. Naquela época, o Império e os Stormcloaks deveriam estar lutando pela coroa Jagede. É por isso que João ignorou os rumores, já que não estava interessado. A coroa dentada é, como ele descreveu, uma coroa que foi usada para selecionar o rei de Skyrim e foi feita das presas de muitas bestas. Bem, o boato não especificou sua natureza. O Ulfur disse. Interessante. João disse, ainda assim, a única coisa que corresponde a essa descrição é a coroa dentada. Você me contou sobre a coroa Jagede antes. O Ulfur disse, não é possuir tal coisa apenas para o verdadeiro grande rei de Skyrim. Você quer um grande rei para Skyrim? João perguntou. A menos que seja você, acho que tudo está bem como está. O Ulfur respondeu. Nós concordamos em algo. João socou o Ulfur. Saúde então. O Ulfur ficou de pé no banco do armário em que estava sentado e apontou para o fundo. Estive caçando algum jogo esta manhã. Agarre-o enquanto pego algumas ferramentas de dentro. Tudo bem. João acenou com a cabeça e caminhou até a área atrás do armário para obter o chamado jogo Ulfur caçado. Um jogo, disse ele. João ficou em choque com o que viu. Atrás do armário, havia uma caverna onde as pessoas guardavam a comida em um ambiente mais fresco, mas por algum motivo, a caverna parecia ter sido ampliada recentemente. Dentro da caverna estava a carcaça de uma grande fera, um mamute. Mas não qualquer mamute. Um mamute do tamanho de um pequeno dragão estava todo amarrado em correntes de ferro frio e arremessado por mais de 100 lanças. 3 pares de presas tirânicas, uma cabeça esculpida com runas, pernas com o dobro do tamanho de um mamute normal e um olhar furioso que perdurou mesmo após sua morte. Filho da puta, filho da puta. João não pôde deixar de cuspir essas palavras quando Ulfur se aproximou. Aquela coisa destruiu uma dúzia de Daedric Condiron Chains apenas com suas presas. O Ulfur disse com um olhar triste, apesar do olhar confuso no rosto de João. Um mamute real Rogar, que se diz ser o rei das feras, está morto no depósito de alimentos de Ulfur. Algumas pessoas são simplesmente ridículas, mesmo que não percebam. Kirin Saga capítulo 606. Preparando-se transportar um mamute gigantesco não era uma tarefa fácil para ninguém, a menos que fosse João. Ele pode simplesmente armazená-lo no cubo e retirá-lo em outro lugar sem nenhum inconveniente. Deixar cair esse mamute morto e o ter porém, causou um alvoroço tão grande que fez o próprio Gelo descer do palácio para assistir à caçada insana digna de um campeão. João se tornou invisível enquanto Ulfur era o único a sacar o mamute morto no quintal do Drunkentsman, que mal cabia na besta. Antes de partir, o Ulfur reivindicou as 6 presas do mamute, que eram irrealisticamente duráveis, e uma grande parte de sua pele para fins de fabricação antes de ir para Skforge se preparar para um grande pedido. O que você está pensando?
João perguntou a Ulfur. Muita liga com Debuni. O Ulfur disse. Isso seria implacável para qualquer um que levasse um soco por isso. João respondeu. Desta vez, é você que está sem imaginação. O Ulfur riu. Eu estava apenas começando com a camada interna. Suspiro. Meus pobres braços. João lamentou o fato de seus braços carregarem algo feito por um Ulfur selvagem em um estado de espírito criativo. O mecanismo deve ser forte o suficiente para fornecer uma quantidade insana de força para onde quer que seja apontado. Mecanismo? João perguntou com um rosto confuso. Eu pedi bracers ou gauntlets. Sim, sim, deixe-me pensar. O Ulfur calou João. Depois disso, vamos colocar os armamentos em 3 ângulos de 120 graus um do outro para garantir equilíbrio e penetração. Penetração? João, realmente. O problema é que o processo de estocada não vai ser fácil. O Ulfur, empurrando. João, naturalmente. Um trio A é o melhor. O Ulfur, eu sei, mas... podemos falar sobre o que eu... João, 1 na parte superior, 2 na parte inferior. Essa é uma boa forma, certo? O Ulfur. Não. João, bem, precisamos de equilíbrio. 2 no topo pode ser difícil para você controlar. O Ulfur, garanto a você, sou eu quem está sempre por cima. João, não se preocupe, contanto que você esteja confiante. Mas devo avisá-lo, você precisará de muito estamina para este. O Ulfur, do que diabos você está falando, humano? João finalmente se cansou daquela conversa. O mecanismo humano. O Ulfur respondeu como se fosse a coisa mais óbvia. Quer saber, eu não vou mais perguntar. João recuou. Vou manter uma surpresa então. O Ulfur acenou para João, que se afastou. Eu sei que você gosta de apertado. João revirou os olhos, parou de andar com o rosto amarrado e se virou para Ulfur. Isso é. As alças. O Ulfur apontou para as tiras de suas próprias braçadeiras. Claro. Tanto faz. Há muito tempo, João conseguiu recuperar uma armadura misteriosa que se encaixava na descrição de uma famosa armadura lendária. Uma armadura tão importante para a humanidade em Nirn que Alina teve que armazená-la em seu cofre pessoal apenas para proteção e pesquisa. O correio do Senhor foi encontrado por João e seu amigo quando eles estavam brincando em Witteron durante uma batalha entre os Stormcloaks e os Imperiais pelo Forte Grimoire quando os gigantes se envolveram e João se juntou a eles contra os 2 exércitos enquanto estava bêbado. Enquanto o assunto fez com que Alina perdesse a calma por 3 dias seguidos, especialmente quando João disse a ela que ele foi para o Daedric Realmolf Sanguine depois. A armadura foi uma boa compensação para elevar seu humor. Como uma das filhas de Kine, colocar a mão em uma armadura abençoada pela própria Kine era um grande negócio. O problema, no entanto, era o fato de que a armadura em seu estado atual era amaldiçoada. Também foi interessante como a armadura foi amaldiçoada. Além da função dessa maldição, sua razão provavelmente gira em torno de quem é digno e quem não é digno de usar o Lord's Mail. Isso foi decidido depois que Alina teve uma reunião com o pessoal dos Guardiões do Bosque. Quanto à função da maldição, foi no mínimo interessante. A maldição faria com que o corpo acumulasse fadiga sem obter nenhum benefício do descanso. Por exemplo, se alguém fica cansado enquanto usa a armadura, continua cansado, não importa o quanto descanse. Isso não fica só aqui. Alina também confirmou que é impossível curar alguém que esteja usando esta armadura, assim como recuperar sua mágica. Em outras palavras, o Cursed Lord's Mail faz com que a saúde, estamina e mágica de seu usuário parem de se regenerar. Uma maldição poderosa, de fato, e quando foi testada em humanos, o efeito foi extremamente letal. Imagine, por exemplo, não ser capaz de se recuperar de cansaço, ferimentos ou fadiga mental. Esse nível de maldições aumenta de uma agonia viva até um final terrível muito rapidamente. Apesar disso, os sinais eram evidentes e claros. Este item sagrado de Kynareth está fora de uso há muito tempo e exige um campeão adequado. Ele quer escolher seu novo mestre. Foi em um piscar de olhos que o culto de Kine imediatamente associou o aparecimento do Lord's Mail e o surgimento do Dragonborn a eventos vinculados e imediatamente,
Eles confiaram Alina para purificar a maldição da armadura e entregá-la ao Dragonborn. Isso levou Alina a tomar uma decisão drástica. Enquanto João precisa da armadura para lutar contra o oculto Arven Colossus em Blockreach, ela teve que invocar um grande poder da deusa do céu para fortalecer a armadura mais uma vez. Infelizmente, o culto de Kine não possuía tal poder no momento. Para fazer isso, Alina teve que comungar com Kynareth em vez de Kine. Enquanto a deusa é a mesma, Kine representa o poder furioso de tempestades e feras, enquanto Kynareth representa o poder gentil de cura e proteção. Como a maioria das pessoas segue Kynareth em vez de Kine, fica claro de que lado é mais fácil invocar o poder, embora seja algo que Alina não gostaria de fazer. E assim, ela pegou a armadura e vários de seus seguidores, bem como todas as pessoas associadas à Casa da Areia, e viajou para a solitude por meio de teletransporte. Enquanto ela escolheu se teletransportar para longe dos olhos das pessoas fora da cidade, o súbito aparecimento dos enviados de Winterhold foi um evento chocante para a guarnição de Solitude, já que o próprio Winterhold estava do lado dos Stormcloaks. No entanto, o Banner vermelho e preto era algo tão grande que toda a cidade foi colocada em alerta. Assim que Alina, Julanar, Isa, Miranda, Mirren e pelo menos 100 homens dos sargentos de Winterhold apareceram em roupas não militantes carregando algum tipo de palanquim carregando a armadura de ébano com o diamante vermelho, o brasão do Primeiro Império. O Lord Smail era algo muito fácil de reconhecer em Solitude, pois desfilava pela cidade na primeira vez que chegava e ao ver um item tão sagrado sendo transportado pelos orientais, a confusão se espalhou pela cidade antes mesmo de Alina dar o primeiro passo para dentro. Jarl Elisif Tifair imediatamente começou a se mudar do Blue Palace junto com Steward Falkfire e Beard e Tani Brilling, todos saindo para ver pessoalmente porque Alina Moonblade da House da Arya está pedindo uma entrada para a Solitude e o Templo dos Oito. Enquanto isso, Castle Doore zumbia como se tivesse sido atingido por uma catapulta no início da manhã e tanto o General Tullius quanto o Legate Rick estavam descendo o castelo enquanto Elisif passava em seu cavalo. No momento em que Elisif e Tullius se viram, Elisif ficou tensa de repente sentiu vontade de recuar, mas seu medo dos imperiais era maior e imediatamente a fez apressar sua cavalgada em direção ao portão da cidade. Tullius esperava ver Elisif, mas o fato de ela correr com ele até o portão deixou evidente que ela desconfiava de sua atitude. Ela é a Jarl de Solitude e, eventualmente, a futura Alta Rainha de Skyrim selecionada pela autoridade imperial, mas agora, ele é a autoridade imperial. Não importa o quanto Elisif tente lutar para sair do controle imperial, ela está totalmente em suas mãos, mesmo que adquira a amizade da Casa Dari. Mas para aqueles malucos de atrever-se a trazer de volta o Correio do Senhor, o General Tullius ficou um tanto sem palavras nessa situação. Foi ele quem propositalmente jogou o Lord Smail em uma velha cripta nórdica e pagou um mercenário para usar essa armadura amaldiçoada e atrair pessoas. Sua ideia era eventualmente atrair o Dragonborn para adquirir esta armadura, já que o Lord Smail estará procurando um campeão digno e através disso, ele fará relacionamentos com o Dragonborn que buscará a ajuda do Império para dissipar a maldição da armadura. Claro que havia uma probabilidade desta armadura cair nas mãos erradas, mas sejam quais forem as mãos erradas, já se passaram 200 anos desde que a armadura foi colocada em uso por um campeão real que foi considerado digno. De acordo com os táticos imperiais e o culto da mariposa ancestral, a armadura só era corresponder a alguém como o Dragonborn. Havia temores de que João Dari fosse considerado apto pela armadura, mas, de qualquer forma, isso é algo que apenas Kynareth tem a última palavra. Mas o que todos pareciam esquecer é que Alina Moonblade é chamada de criança de Kine. Embora não seja reconhecida pelo Império ou pelo culto dos Oito Divinos, esta é uma tradição nórdica que tem raízes antigas e a relação entre os deuses e os mortais pode tomar rumos especiais estranhos. Afinal, há uma guerra travada por um motivo semelhante. Mas a aparição de Alina em Solitude com o Lord Smail não foi de forma alguma uma visita pacífica. Este é o culto de Kine oficialmente invadindo o território do culto imperial,
Uma reviravolta inesperada que definitivamente deixará um impacto. Kiren Saga capítulo 607. Isso pode ser arranjado após a aparição de Alina no portão. As águas turvas de solitude começaram a tremer em um ritmo perturbador. Ela usava um vestido sem mangas azul oceano e cobria as costas com uma pele de animal tirada de algum animal feroz. Sua cabeça estava decorada com 2 chifres poderosos tirados de um touro e seus olhos e braços estavam cobertos de tinta azul. Ainda assim, metade de seu rosto permaneceu velado. Essa aparência não atingiu ninguém tão profundamente quanto atingiu os nórdicos, que a viram, lembrando-os dos nomes dos antigos deuses nórdicos, não de suas contrapartes imperiais. Enquanto isso, Jarl Elizif foi o primeiro a chegar ao portão graças às informações fornecidas por Tani Brilling e aos olhos que Falkfirebriai plantou pela cidade. Todo o portão da cidade foi aberto apenas por seu comando para permitir a entrada dos convidados. Mas esse não foi o fim do drama. Seguindo Elizif estava um anexo das tropas imperiais que imediatamente começaram a se posicionar à esquerda e à direita para fazer um caminho em direção ao castelo e o general Tullius ficou na varanda com vista para a entrada lateral do castelo enquanto enviava o legado Rick para convidar a Lina a entrar. Se isso fosse o fim, isso não seria chamado de drama. O sumo sacerdote Horlun do Templo dos Divinos juntou-se às massas com vários sacerdotes e sacerdotisas menores que claramente pareciam muito descontentes com o surgimento do culto de Kine. Para agregar mais à mistura, o Talmor nunca ficaria de fora dessa, não é mesmo? Sempre é um adido Talmor no Castelo Dour para manter as relações com o Império e, assim que souberam porque a cidade estava virando de cabeça para baixo, eles já estavam reunindo-se em torno de Tullius sobre como ele deixaria um traidor Stormcloak entrar. Apesar de tudo, Tullius estava esperando para ver como Aline iria jogar isso. Afinal, foi ele quem jogou uma bola no playground e os trouxe até aqui. Entre isso e aquilo, Jarl Elizif ficou sobrecarregado com o fato de que a Legião Imperial deseja receber os convidados políticos em vez de deixar esse trabalho para o Tribunal Oficial de Solitude. Ela conhece as palavras que estão sendo ditas sobre ela de que ela é uma marionete do Império em toda essa porcaria. Então se por um momento ela recuar dessa cena, sua reputação definitivamente sofrerá um grande golpe. Senhora Lina. Imediatamente, Jarl Elizif foi a primeira a pular de seu cavalo com todos os seus ajudantes seguindo sua descida. Jarl Elizif. Alina respondeu à saudação. 2 mulheres de grande beleza e poder ainda nos 2 aspectos. A Alina era simplesmente superior. Isso faria uma mulher como Elizif ter um ataque instantâneo de raiva e ciúmes, é claro, mas a situação atual era muito desvantajosa para ela. Ela veio aqui em busca de apoio da Casa Dari e abaixaria a cabeça se fosse necessário. 2 boas-vindas à solitude. Deve ter sido uma jornada tediosa. Disse Elizif. Não. Nós apenas nos teletransportamos para dentro do navio quando ele chegou ao cais. Alina encolheu os ombros. Incrível. Elizif juntou as mãos. O Interol parece tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Alina só pôde sorrir com essa declaração e então abriu caminho para os guerreiros que carregavam o palanquim que continha Lord Smail. Lord Elizif, eu, Alina de Winterhold, solicito oficialmente a entrada com meus ajudantes na Cidade da Solidão e depois no Templo dos Divinos. Eu, Alina Moonblade, carrego esta declaração não como Barão de Winterhold, mas como uma humilde sacerdotisa de Kine. Meu propósito oficial é realizar um ritual de purificação sobre um artefato sagrado associado à deusa da tempestade. E eu, Elizif da Solidão, concedo a Lady Aline e 4 de seus ajudantes acesso oficial à minha cidade. Quanto ao acesso ao templo, uma resposta oficial deve vir do Castelo Dour, pois o Templo dos Divinos está localizado dentro do Castelo de Grundis. Uma troca oficial finalmente aconteceu para transmitir respeito e reconhecimento entre as 2 partes. Ainda pode ser considerado uma vitória que Elizif buscava desde que ela finalmente fez uma conexão com uma facção popular entre a maioria dos nórdicos. Além disso, Falkfirebeard e Tani Brilling encorajaram a fazer esse movimento por alguns dias desde que tiveram conhecimento prévio da visita de Alina. No final, Julanar e Isa,
Assim como Mirren e Miranda, trocaram de lugar com os 4 sargentos que carregavam o palanquim e seguiram Alina na cidade. Se a entrada na cidade foi tranquila, essa é a única coisa tranquila que acontecerá durante essa visita repentina. O Império e muitas outras facções já estavam medindo seus ganhos e perdas nessa situação. O general Tullius nunca pareceu feliz com Elisif saindo da linha, mas o que aconteceu a seguir o deixou um pouco irritado. Enquanto ele ordenava a seus homens que formassem uma tropa até a escada lateral do castelo, Alina parecia ter parado e feito todo o desfile ficar em silêncio. Ela então se aproximou do legado Rick e os dois começaram a conversar com Rick estando do lado errado da conversa. Até mesmo os soldados imperiais que formavam as linhas ficaram carrancudos quando ouviram a conversa entre o legado e Alina. Pelo que Tullius podia ouvir daquela distância, Alina parecia estar se recusando a entrar no castelo pela escada lateral. Ela disse algumas palavras que fizeram até o legado Drika ficar em silêncio. O que ela está planejando? Tullius podia sentir a situação indo para algum lugar perigoso muito cedo, mas naquele momento, Alina se virou para ele do meio da rua. General Túlio. Ela gritou, você realmente vai nos ver, aquele que devolveu o tesouro do seu império, pela entrada lateral e não abrir os portões principais para nós? Pensei melhor em nossa amizade. Tullius realmente queria xingar aquela mulher nórdica sem vergonha neste momento, mas silenciosamente soltou um suspiro. Isso com certeza é uma dor de cabeça. Vendo a mulher que dizem ser inteligente e bonita tirando vantagem de sua situação, Tullius decidiu combater fogo com fogo. Ele simplesmente sinalizou para os soldados abrirem caminho para a entrada principal e entrou no castelo para receber o desfile da outra direção. Diga ao sumo sacerdote para estar presente antes que aquele cultista nórdico profane o terreno de seu templo. Tullius falou com um de seus guardas pessoais antes de entrar. Enquanto isso, Alina e Elisif caminharam pessoalmente pela rua antes do desfile. Atravessaram a cidade até a avenida principal até o portão principal do Castelo Dur. O portão se abriu lentamente sem fazê-los esperar e o general Tullius ficou bem lá dentro, deixando muito espaço entre ele e o desfile. Esta heresia. Este sacrilégio. E aqui vem, o sumo sacerdote do Templo do Divino. E bom dia para você também, sumo sacerdote Horlund. Elisif respondeu como ela parecia estar disposta a levar uma bala ou duas por Alina. Já Elisif, os deuses estão desapontados com você. Como você pode deixar os pagãos chegarem ao nosso templo sagrado? Horlund não podia esperar e imediatamente caminhou até Elisif. Ele era um homem de estatura mediana e tinha uma careca no topo da cabeça com cabelos compridos nas laterais. Seus olhos, no entanto, carregavam muito desprezo, mas sua aparência era desleixada para um sumo sacerdote. Sumo sacerdote, por favor, não confunda sua opinião com a dos deuses. Se você falasse em nome deles, você seria pego com sacrilégio. Tani Brilling disparou a arma logo de cara, fazendo a maioria dos sacerdotes presentes na cena quase pular de medo. Os divinos neste mundo são conhecidos por serem menos falantes do que os da Hedra, mas seus sinais são sempre claros e não devem ser decifrados por uma pessoa. Tani Brilling. Isso absolutamente não tem nada a ver comigo falando pelos deuses ou não. Eu falo pelo bom povo de Skirin e do Império. Nenhum homem temente a Deus permitiria sem rodeios os seguidores de um culto parem seu solo sagrado. Isso não é. Não o quê? E aqui está ela, a mulher do momento. Todos se voltaram para Lina quando ela deu um passo à frente de frente para o padre, pois ela é mais alta que ele e tem muito mais aura. Horlund, suponho. Já nos conhecemos antes. Aline falou. Eu não me lembro de você. Horlund olhou para Lina sem se lembrar de ter conhecido a esposa de João Dari. 11 anos atrás, eu tinha 9 anos e estava em uma visita ao Endeum para o templo de Talos com as sacerdotisas de Kine. Você e seus seguidores imperiais invadiram a cerimônia enquanto eu estava sendo anunciado como guardião do bosque de Kine e do povo de Endeum estava me dando suas bênçãos. Lembro-me de você dizendo que um pequeno anão não guarda nada e o nosso é um culto moribundo. Alina recitou uma de suas memórias. Horlund não poderia colocar a mão no acidente certo,
já que ele tem uma longa história de animosidade com os antigos cultos, mas essa cena em particular estava escapando de sua mente. E você estava bêbado naquela época. Ela adicionou. Um sumo sacerdote dos divinos nunca dirige. Horlund queria se vingar rapidamente de Alina, mas todas as pessoas se reuniram no portão e até mesmo os sacerdotes menores ao seu redor olharam para ele como se acreditassem em Alina instantaneamente. Sim, ele é um bêbado. Ele cheira a bebida o dia todo e alguns de seus famosos sermões estavam sob o efeito de bebidas alcoólicas. Um sumo sacerdote dos divinos é um sacerdote de todos os divinos. Então ele também é um sacerdote de Dibela. Claro que ela pode beber o quanto quiser para o prazer da dama da vida e da alegria. A Alina acrescentou justificando o fato de lhe ser um bêbado para esfregar o sal em suas feridas. Ela não apenas o estava desprezando, mas também o estava humilhando, zombando de sua ação e justificando-a para ele. Regras são regras, Lady Alina. Nenhuma cerimônia de culto fora da seita imperial é permitida no terreno de um templo oficial. E aqui onde o general Tullius teve que intensificar. Os deuses perdoam, general. Mas desde quando o império tem reivindicações sobre os templos dos deuses? Os templos existem para adorar o império, talvez? Aline perguntou. Esta foi uma pergunta capciosa e o general Tullius, apesar de ser o estrategista genial que é, não conseguiu ver o truque. Os templos são extensões do império. Aqueles que adoram nossos deuses são as pessoas que sustentam o império e vice-versa. A unificação do império é uma tarefa difícil se as pessoas não rezam para os mesmos deuses. Tullius pode ter falado casualmente essas palavras, mas suas palavras fizeram todos os sacerdotes e muitas das pessoas ao seu redor ficarem tensas. O que ele disse significa que o império é tanto uma fé quanto uma nacionalidade. Parecia bom para ele, já que o império também fala sobre a liberdade de culto, excluindo a maioria das práticas daédricas. Até o próprio Cyrodiil tem seus próprios deuses populares, como Remanada e Santa Alessia. Disse mesmo que Alice formou uma nova seita em torno da figura de Martin Septim como novo santo. Mas o erro de Tullius foi que ele nunca imaginou o significado oculto por trás de suas próprias palavras. O império usa a religião como meio de controlar as massas. O império cirodílico não é de forma alguma uma teocracia, mas os assuntos dos deuses são muito perigosos para serem deixados sem atenção e, portanto, o Conselho Ancião mantém um controle rigoroso de todos os assuntos religiosos e apoia fortemente a seita imperial cuja adoração gira em torno do Moestreon 8 divinos. Mais cedo ou mais tarde, essas palavras serão usadas contra ele, mas no momento Alina estava satisfeita com o fato de poder causar um mal-entendido generalizado no acampamento imperial que beneficiaria os antigos cultos. De qualquer forma, não vinha ao templo desta vez para discutir sobre os deuses. Alina largou a mala lentamente e apontou para o Lord meio carregado por seus companheiros. Estamos aqui para devolver esta armadura ao Império, já que vocês foram desajeitados o suficiente para perdê-la. Você certamente está brincando, Dama Alina. E como se a cena precisasse de mais jogadores, alguém interferiu na hora. Saindo do templo vestindo algumas das roupas mais caras que o dinheiro pode comprar, uma morena imperial caminhou até Alina como se estivessem sempre por perto. Senhorita Vici. Pacientemente, o general Tullius cumprimentou o primo do imperador. Senhora Vitória. Alina, eles e as pessoas depois deles também a cumprimentaram. Tenho certeza de que não estava brincando. Alina continuou onde ela estava falando. Sério? Mas esse é o Lord Smail, o tesouro do Império. Tenho certeza de que tal coisa não pode simplesmente se perder. Disse Vitória. Verdadeiramente? Alina perguntou como se estivesse em um roteiro com Vitória. Eu me pergunto como pudemos tropeçar em uma coisa dessas. Tenho certeza que é o destino. Certo, general? Sumo sacerdote. Vitória perguntou aos dois homens enquanto juntava as mãos. Desculpe. O general sentiu que estava sendo arrastado para algum tipo de armadilha, então ele parecia desistir da conversa. Que destino você quer dizer, minha senhora? No entanto, o sumo sacerdote Horlund perguntou casualmente. Bem,
Eu não sou nenhuma mulher dos deuses nem nada, mas eu li que muitos artefatos tendem a se perder e aparecer no caminho daqueles que são dignos. Nesse momento, o sumo sacerdote e o general perceberam que foram jogados pelas duas mulheres. Absolutamente não. Este é um tesouro de Kinaret. Estamos gratos pelo fato de ter sido devolvido a nós por vocês de Unterold, mas essa coisa será tratada pelo sacerdócio de... O sumo sacerdote Roland começou a falar imediatamente, mas foi então que o general interveio. Quem o encontrou? Perguntou Túlio. Desculpe. Aline perguntou. Quem encontrou o correio do senhor? Ele perguntou novamente com clara paciência. Lord Dragonborn. Aline respondeu. E o silêncio nunca foi tão pesado. O Dragonborn de quem o Interol tem um monopólio está agora em cena. Algumas pessoas estremeceram com o pensamento, enquanto muitas se alegraram. Entre os que se alegraram estava o próprio general. Tudo bem. O general parecia bem com o que ouviu. A autoridade imperial me nomeou como guardião do correio do Senhor. Portanto, anunciarei oficialmente que o Império emprestará esta armadura ao Dragonborn como um sinal de amizade. Além disso, todas as seitas religiosas devem tentar e tirar a maldição dessa armadura. Isso inclui os cultos não oficiais, mas tem que acontecer no Templo dos Divinos. Disse o general. General. Isso é impensável. O sumo sacerdote explodiu imediatamente. Permitir que eles circulem sem controle é perigoso para o... É definitivo. O general disse e derramou sua presença nessas palavras. Por um segundo, todos no castelo quase cederam ao poder do general imperial. Ninguém esperava que o general Tullius atendesse tão facilmente às exigências dos forasteiros. Obrigado, general Tullius. Vou garantir que o Dragonborn receba a armadura Alina agiu toda agradecida enquanto calculava o comportamento do general lentamente. Não tão rápido. Ele falou. Desta vez, porém, o general parecia ter atingido o objetivo de seu plano. Se o Dragonborn quiser esta armadura, ele deve recolhê-la pessoalmente no templo. O general Tullius parecia orgulhoso de seu esquema ao dizer isso. Ele pode finalmente atrair o misterioso Dragonborn para a luz. Estava escrito em seu rosto e ele estava tão orgulhoso disso. Por outro lado, todos esperavam que Alina respondesse e, de repente, ela tirou o véu do rosto. O que apareceu foi a bela mulher cuja beleza arruinaria nações e ela estava com um sorriso tão largo quanto o general. Oh! Isso pode ser arranjado. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.